Olá, turma! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos estudar o sistema urinário. O nosso primeiro tema é a eliminação de substâncias pelo corpo. Mas primeiro é importante que você se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. O nosso conteúdo vai estar no módulo 2, ok, meus amores? Por favor, sigam as orientações que é proposta no roteiro. Você vai fundamentar a videoaula se você estiver com seu material à mão, lápis, borracha, para que você possa sublinhar, circular, escrever, se necessário for. Ok? Vamos começar? É importante também que você leia o texto junto com a tia, tá certo? Então, vamos começar. Eu leio daqui e você lê daí, ok? Vamos para essa situação? Vamos ler? Veja a situação a seguir. Tem amizade. Tem duas crianças. Estou muito apertado, preciso fazer xixi. Pode ir na minha vez, Matheus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Então, cada um foi. Nós vamos ver. Você acha que a atitude do amigo de Matheus está correta? Comente com seus colegas. Nós vamos comentar, lembrando sempre que você tiver um comentário a respeito da videoaula, é importante que você vá lá no grupo de WhatsApp e dê a sua opinião, tire suas dúvidas, tá certo? E assim a gente vai interagir sobre o conteúdo. Fazer xixi é o mesmo que urinar? Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? Comente com os colegas. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Essas substâncias são chamadas de excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. 3. Durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado do corpo humano pelo sistema respiratório. Qual é o nome desse gás? E aí, lembrando que nós acabamos de estudar, eu quero saber. Então, por favor, responde lá no nosso grupo, tá certo? Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminada pela urina. Por isso, o ato de urinar é importante para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. O sistema urinário é responsável por produzir e eliminar a urina. Nesse capítulo, vamos conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo. É importante você lembrar sempre do conteúdo anterior. Nós vimos que durante a respiração nós produzimos um gás que precisa ser eliminado. Então, é importante o tempo todo nós lembrarmos e fazer uma revisão no conteúdo anterior. Ok, meus amores? E eu peço que vocês façam sempre essa leitura. Terminamos um capítulo, então a gente vai rever novamente aquele capítulo, ok? Então, vamos lá. E aí nós vamos descobrir quais são os órgãos que compõem o sistema urinário e quais são as funções de cada um destes órgãos, ok, meus amores? Então, vamos lá. Estrutura do sistema urinário. Como vimos no capítulo anterior, o sangue transporta substâncias pelo corpo. O sistema urinário é o responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Além disso, esse sistema elimina excesso de água do organismo. Veja a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina, ok? Mas eu vou chamar a atenção de vocês. Vamos voltar lá para o início. O sangue transporta substância pelo corpo. E eu gostaria que vocês sublinhassem essa frase. O sangue transporta substância pelo corpo. O sistema urinário é responsável pelo quê? Por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo. Então, o sangue transporta substância pelo nosso corpo. E o sistema urinário, ele é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas. Aí nós vemos como o nosso corpo, ele é perfeito, né? Cada um dos sistemas, eles interagem para que o nosso corpo possa funcionar perfeitamente. Vamos avançar.
Veja os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na eliminação da urina. Sistema urinário feminino. Vamos lá. Os rins. Olha só. Você observa no seu módulo que tem uma linha apontando para os rins. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirado o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Olha só, os rins aqui, os rins no aparelho urinário masculino. Os ureteres recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Olha só, ureteres. Então vamos lá. Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada do organismo. Por meio da uretra, a urina é eliminada do organismo. Então nós vamos retornando. Os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Estes são os órgãos que compõem o sistema urinário. Problemas nos rins. Para iniciar o estudo desse assunto, observe a imagem a seguir. Olha só, e aqui nós vemos a imagem. Quando nós vemos gravuras, gráficos, qualquer imagem em nosso módulo, é preciso que a gente leia a legenda para que a gente possa construir conceitos e entender o que é que aquela gravura vai nos dizer, vai nos mostrar. Tomografia mostrando um rim humano com cálculo renal. E olha só, nessa imagem você vai observar esse pontinho branco aqui. Olha só, aqui é o cálculo renal. Então vamos lá. A estrutura circulada na imagem é um cálculo renal. O que você sabe sobre esse assunto? Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Os cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins, são formados pela urina de sais nos rins. São formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Nós vamos ler novamente. Os cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. A pessoa com cálculos renais podem apresentar dor, febre, vômito e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Gente, é uma dor insuportável. Eu já vi uma cena, já presenciei isso. Eu posso imaginar, mensurar o quanto é dolorido quando alguém tem pedra nos rins ou cálculos renais. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. Um outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Então, aqui já é o segundo problema pode ocasionar no aparelho urinário. É importante a gente compreender que são problemas que podem aparecer. Não quer dizer que eles vão aparecer, ok, meus amores? Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, ou seja, aquelas substâncias que precisam ser eliminadas não são devidamente eliminadas. Ou seja, lembra que o sangue transporta a substância pelo organismo? Assim também, a responsabilidade do sistema urinário é de eliminar essas substâncias que são prejudiciais ao corpo humano. E, como consequência, quando elas não são eliminadas ou quando não são totalmente eliminadas, acabam provocando problemas, como cálculo renal e insuficiência renal. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectado aos vasos sanguíneos. Olha só, esse deve ser um problema muito sério. Olha a legenda. Pessoa realizando hemodiálise. Existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte.
Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar hemodiálise. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Sim, eu conheço e é uma rotina. Como é a rotina dessa pessoa? É uma rotina totalmente diferente da nossa, não é uma vida, entre aspas, é normal. Ela precisa estar adequada a uma rotina apropriada para aquela situação que ela enfrenta, para aquele problema que ela enfrenta. Então, vamos lá. E aqui tem uma leitura que eu convido vocês a fazer essa leitura. Faça essa leitura com a família. É importante que a gente compreenda o que é doação de órgãos. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que elas possam autorizar a doação após a morte do doador. A decisão de se tornar doador de órgão é um ato de bondade. É pensar no próximo, é salvar a vida. Esse é um cartaz que fala sobre esse tema. E é importante que cada um de vocês possam responder essas 3 questões que estão sendo propostas, tá certo? Queridos, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam fazer uma segunda leitura para fundamentar ainda mais a videoaula e que vocês possam realizar as atividades com êxito. Beijos e até a próxima!